Quem foi que disse que eu era forte? Nunca pratiquei esporte, nem conheço futebol. O meu parceiro sempre foi o travesseiro e eu passo o ano inteiro sem ver um raio de sol. A minha força bruta reside em um clássico cabide, já cansado de sofrer. Minha armadura é de Casimira dura, que me dá musculatura, mas que pesa e faz o pé. Eu poso pros fotógrafos e distribuo autógrafos a todas as pequenas lá da praia de manhã. Um argentino beat me dentro em Copacabana, no ai força sobre-humana que detém esse Tarzan. De lutas não entendo abacate, pois o meu grande alfaiate não faz roupa pra brigar. Sou incapaz de machucar uma formiga, não há homem que consiga nos meus músculos pegar. Cheguei até a ser contratado para subir em um tablado para vencer um campeão. Mas a empresa, para evitar assassinato, rasgou logo o meu contrato quando me viu sem roupão. Eu poso pros fotógrafos e distribuo autógrafos, todas as pequenas lá da praia de manhã. O argentino disse, me vendo em Copacabana, no ai força sobre-humana que detém esse Tarzan. Noel Rosa. Obrigado, Marcelo. Então, eu vou passar a palavra de imediato para o professor Márcio Tasqueto, que vai apresentar o professor Paulo para nós e vai dar condução nesse momento de abertura do semestre do mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens e também dos cursos de licenciatura da Universidade Franciscana. Professor Márcio, passo a palavra para você. Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui, uma honra poder ajudar nessa coordenação, nessa mediação desse imenso debate, né, que é as cidades educadoras, e ainda com esse imenso personagem, que é o Paulo, né, que a gente já vem tendo um diálogo semanal, né, Paulo? Depois dessa pandemia, alguma coisa a pandemia também trouxe de bom, né, que foi a gente romper essas distâncias e usar essas ferramentas que estavam na nossa mão. A gente se encontrava só de 2 em 2 anos nos encontros das cidades educadoras, mas agora está semanal, agora está em casa, né? E é um prazer imenso estar de novo aqui contigo, já te agradeço, né, novamente a generosidade, né, vocês, para lembrar o grupo, né, o Paulo é 9 da noite lá em Portugal, então nós pensamos num evento um pouco mais cedo da tarde do que nosso costume aqui, que geralmente trabalhamos a partir das 6h30, né, com as aulas, enfim, mas em função também para adequar, não judiar tanto do Paulo, com relação ao horário lá, né? Porque senão a gente ia ter que ouvir a fala do Paulo de pijama aqui, né? Que ia ser quase meia-noite. Mas quero agradecer aos colegas aqui, professores do MEL, os estudantes, né? Mestrandos, pesquisadores, que estão se desenvolvendo as suas pesquisas, os seus trabalhos, né? Um prazer imenso de estar com vocês aqui, com esse grupo, né? Também quero saudar aí os estudantes da licenciaturas, né, e demais cursos aqui da nossa universidade que estão nos acompanhando. Estamos aqui com 86 pessoas já logadas aqui nessa sala, né, então é um número expressivo, né, para uma aula inaugural, acho que com um tema como o tema das cidades educadoras, né, para o MEL, né, um número expressivo também, então a gente já, em termos quantitativos, já temos um sucesso já e um indicador de positivo, né. Quero agradecer também esse momento do Marcelo, aí nos proporcionou, né, tem muito a ver, eu acho que a delicadeza da voz do Marcelo, a delicadeza das letras das músicas e de em quem ele foi acordar, né, na nossa memória musical e cultural brasileira, né, tem muito a ver com o debate das cidades educadoras. Paulo vai poder nos trazer um pouco dessa perspectiva, o quanto as cidades educadoras nos faz sonhar com essa ternura diluída no território, né, essa ternura que vai construindo possibilidades de enfrentar um mundo tão difícil, né, para lembrar, Paulo, a gente está num contexto aqui em que atingimos 300 mil mortes, né, no Brasil, um momento absolutamente dramático, né,
Então, é um bálsamo para todos nós quando a gente consegue tirar um pouco o nosso foco dessa dura realidade e debater caminhos, debater possibilidades, debater construção de futuro, né? Que é o que, em última instância, é o que a gente está falando quando fala sobre cidades educadoras, né? Então, extremamente pertinente esse debate, extremamente pertinente que você possa nos ajudar. O Paulo é coordenador, né, entre outras coisas, devo te apresentar rapidamente, depois fique à vontade de trazer mais elementos de acordo com aquilo que você acha que seja importante trazer aqui para os colegas, mas o Paulo é o coordenador da rede portuguesa das cidades educadoras, né? Vem fazendo um trabalho extremamente importante dentro dessa ideia movimento que é as cidades educadoras, né, que ele vai nos falar e vai nos contextualizar e nos ajudar a entender um pouco mais. Paulo também é um pesquisador, né, sobre o tema, né, e uma larga experiência, não só sobre o tema das cidades educadoras, mas muito a ver com questões, né, de produção de tecnologias sociais, de socioeducativas, enfim, com uma trajetória extremamente rica nesse sentido, né, que envolve tanto a experiência em Portugal como a experiência em África, né, que Paulo também tem uma relação muito direta, né, e a gente vem tendo agora na construção de um sonho comum, que é essa aproximação da comunidade de língua portuguesa, né, via o tema das cidades educadoras, né, pelo menos Guiné-Bissau, Goa ainda não, né, como a Jaqueline Moll. Ainda não. Mas Guiné, que é um país mítico para nós, assim, do ponto de vista da educação, né, é mítico entre aspas, né, porque remete a uma das obras mais famosas, né, e talvez tão importantes para os dias de hoje, que é Cartas à Guiné-Bissau, do Paulo Freire, né, então é um debate extremamente rico, né, em muitas das pedagogias que estão sendo discutidas na atualidade. Então, Paulo, entre outras e tantas trajetórias, né, que foi acumulando ao longo da vida, tem essas marcas muito distintas. Eu chamaria aqui a atenção, assim, para a nossa metodologia da noite, antes de passar agora a palavra para o Paulo. Paulo vai fazer uma exposição de em torno de 35, 40 minutos. Depois a gente pensa que seria interessante abrir para uma rodada rápida de perguntas, né, entre 20 e 25 minutos, e tentando trabalhar com o teto de 19, 19h15, estourando 19h30, para respeitar o nosso ilustre português aqui, hoje, né, em razão do fuso horário. Para a gente não castigá-lo demais na sua generosidade. E quem ficar com muita vontade de entender mais e compreender mais, eu lembro que a gente acabou de gravar com o Paulo também, a gente tem abusado muito do Paulo, Fronteiras do Conhecimento, que foi ao ar em janeiro, né? E depois eu disponibilizo o link aqui já no chat também, que vocês também podem acessar, onde o Paulo também foi um dos entrevistados, foi o entrevistado desse episódio, e que o tema é também cidades educadoras, então complementa muito daquilo que a gente vai debater agora. Então, Paulo, a palavra é sua, fique à vontade de fazê-la, a sua conferência, e para nós a gente agradece mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, né, e podermos discutir novamente sobre essa temática. Antes de passar, desculpe, a palavra para o Paulo, quero contar também as pessoas de fora, que não são da universidade, que estão presentes aqui, né, então não vou listar todos os nomes para não fazer nenhuma injustiça, né, mas agradeço muitos amigos que pelo tema das cidades educadoras e pelo próprio nome do Paulo, resolveram, né, e pediram, né, para estarem aqui também conosco na sala hoje. Então, uma aula que eu consideraria aberta, né, uma aula ampla e de educação que perpassam esse contexto histórico que a gente vive. Então, Paulo, a palavra é sua, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Ok, muito obrigado. Muito obrigado pelo vosso convite. É um prazer para mim poder estar convosco. É um privilégio poder estar na aula inaugural do semestre da Universidade Franciscana. Eu amo o Brasil, amo o vosso português açucarado, e amo a informalidade que permite, o que não seria possível por cá, que uma aula inaugural comece com duas canções. E por isso vou começar exatamente pelo fim. Eu costumo dizer no fim, muito obrigado, e muito obrigado pela vossa atenção, muito obrigado pela vossa disponibilidade, mas este obrigado
tem um sentido que é o sentido que o Tratado da Gratidão do São Tomás de Aquino nos traz. O São Tomás de Aquino escreveu o Tratado da Gratidão e identificou 3 níveis diferentes na gratidão. Um primeiro nível que é um nível intelectual, um nível superficial e que se reflete depois nas línguas, nomeadamente nas línguas europeias, no inglês thank you e no alemão, que já não me lembro como é que se diz obrigado em alemão, mas é como eles dizem obrigado. Um segundo nível, que é o nível de receber uma graça, receber uma mercê. Ou seja, o segundo nível de gratidão é quando nós sentimos que recebemos uma graça ou recebemos uma mercê, e isso reflete-se no merci francês, no gracias espanhol, no grazie italiano. E depois há o terceiro nível, que é o nível profundo da gratidão, que só existe uma língua europeia que transmite esse nível, que é o português, que é o obrigado. O obrigado, que é eu sinto-me obrigado a estar com vocês e a colaborar convosco depois de uma recepção tão calorosa e de um convite tão interessante. E, portanto, eu costumo acabar com o Tratado de Gratidão do São Tomás de Aquino e com esta ideia de que só o português transmite o nível mais profundo da gratidão. Desculpem lá, mas aqui o meu outro computador desligou-se. E, portanto, é com esse nível de gratidão profundo que eu começo a minha conversa convosco. Uma conversa que espero que seja informal. Eu não sou uma pessoa formal. Aliás, o Márcio já disse que eu ando a fazer uns caminhos por África e em África não pode haver muita formalidade. Se queremos estabelecer relação, como também já disse no princípio, que é um dos aspectos mais importantes da vida, é a relação. Eu ando nesta coisa das cidades educadoras há muito tempo e aqui o ano passado pensei que normalmente transmitia a ideia da cidade educadora de uma forma que acabava por ser uma forma um pouco formal e um pouco, às vezes até entediante, vamos dizer assim. E então pedi à minha filha que me fizesse uns desenhos com o sentido daquilo que eu achava que era a cidade educadora. E, portanto, uma parte da apresentação que vocês vão ver tem os desenhos da minha filha como suporte. Isto, que foi uma ideia que eu achei brilhante num determinado momento, acabou por resultar de uma forma ao contrário, que é, hoje em dia toda a gente me diz, a tua filha faz uns desenhos maravilhosos, ninguém fala da minha fala, só falam dos desenhos da minha filha. Mas eu espero que vocês gostem dos desenhos da minha filha e que não se aborreçam com a minha fala. Esta ideia da cidade educadora surgiu nos anos 70, quando a Unesco pediu a um grupo de peritos internacionais que fizessem um relatório, um prospectivo sobre o que deveria ser a educação do futuro. Este relatório foi publicado em 1972, é conhecido pelo relatório Fauré, porque este senhor Fauré foi aquele que era o principal relator e, portanto, ficou, então, o relatório acabou por ficar com esse nome. E o Fauré, e, enfim, o conjunto de especialistas que elaboraram esse relatório para a Unesco, uma das propostas que fizeram foi a de que houvesse, não, eles não falaram em cidades educadoras, falaram em cidades educativas. Ou seja, esta ideia de que a escola, o ensino formal, a educação formal, já não é capaz de dar resposta àquilo que são as solicitações da sociedade e, portanto, para que possamos educar plenamente os cidadãos de um determinado território, de uma determinada sociedade, precisamos da colaboração de todos, das instituições, das pessoas, dos governos, sejam eles locais, centrais, sejam o que for. Portanto, precisamos de todos. A escola sozinha não consegue responder àquilo que são as solicitações da sociedade atual. Depois do relatório Fauré ter proposto esta ideia da cidade educativa, em 1990 a cidade de Barcelona, enfim, organizou o primeiro Congresso Internacional das Cidades Educadoras, onde pegou na ideia da cidade educadora, que eu vou tentar depois a seguir explicar-vos o que é.
Em 94 foi criada formalmente uma associação, a Associação Internacional das Cidades Educadoras, que conta hoje em dia com mais de 500 membros de 36 países e que partilham o compromisso da Carta das Cidades Educadoras. A Carta das Cidades Educadoras é, ao fim e ao cabo, o documento orientador, é a carta de princípios segundo as quais se regem todos os governos locais e, portanto, quando falamos em 500 membros, são 500 governos locais que fazem parte desta rede. Em Portugal existem 85 municípios que fazem parte da rede. Nós somos um país pequeno e, portanto, temos só 305 municípios, o que significa que temos um número muito significativo de municípios que fazem parte da Associação Internacional das Cidades Educadoras e deste movimento das cidades educadoras. A Carta das Cidades Educadoras, que, como vos disse, é o documento orientador daquilo que são as políticas desenvolvidas por estes governos locais que aderem à Associação Internacional, foi revista recentemente, em novembro de 2020, quando se assinalaram os 30 anos da Carta das Cidades Educadoras e, portanto, nesse enquadramento houve uma revisão da Carta. Bom, e então, quando nós falamos na Carta das Cidades Educadoras, e portanto, torno a dizer, que é um documento orientador daquilo que devem ser as políticas que são desenvolvidas pelos governos locais que fazem parte da Associação Internacional de Cidades Educadoras. No Brasil existem 22 ou 23 municípios que fazem parte desta rede. Aquilo com que os municípios ou os governos locais, em função das características administrativas de cada país, aquilo com que se comprometem é com um modelo de governação. Ou seja, quando um governo local se compromete com a Carta das Cidades Educadoras, isso significa que vai aderir a um determinado modelo de governação, que é um modelo em que existe um compromisso com a democracia e com a igualdade, e veremos mais à frente alguns dos princípios da Carta das Cidades Educadoras que revelam este compromisso com a democracia e com a igualdade. É um compromisso também no combate ao conformismo e à inércia. Nós vivemos naquilo que o Bauman chama uma sociedade líquida e que o Delpose chama uma cultura líquida, em que realmente passamos pelo presente de uma forma muito individual, muito individualista, eventualmente, e de uma forma muito conformista e muito inércia. Há em Portugal, a propósito de vocês terem começado com uma canção exatamente que mostra isto, que diz que há momentos em que estamos todos juntos para fazer ouvir a nossa voz, para sermos fortes, contrariando aquilo que não nos agrada, mas depois, no momento exato em que é preciso mobilizar-nos, há sempre qualquer coisa que nos inibe de participar e de estar com os outros na defesa daquilo que são os nossos direitos e neste combate pela democracia e pela igualdade. A Carta das Cidades Educadoras tem também uma enorme preocupação com o bem comum, com todos. Os governos locais que se comprometem com a Carta das Cidades Educadoras têm esta preocupação com o bem comum, que é algo que às vezes parece que não está tão presente no nosso cotidiano. Eu chamaria, quer dizer, tenho aqui salientado alguns aspectos que me parecem mais importantes neste compromisso com a Carta das Cidades Educadoras, nomeadamente a questão da consciência da comunidade. Ou seja, na cidade educadora é importante aprender e desenvolver a consciência da comunidade e competências para organizar a vida em comum, em condições de igualdade e de justiça. A cidade educadora vive um processo permanente que tem como finalidade a construção da comunidade. E depois, cá mais em baixo, vocês veem novamente a questão do bem comum. Portanto, estes são os princípios que são enunciados na Carta das Cidades Educadoras, que fala também na importância da educação em valores e da educação para os direitos humanos, no sentido de traçar um rumo democrático, e as cidades educadoras são também portadoras do ideal de inclusão. Bom, isto é um conjunto de aspectos que são do preâmbulo. Eu vou dar-vos a minha perspectiva da Carta e daquilo que me parece que é mais importante no contexto da Carta e no contexto também daquilo que são os ideais das cidades educadoras. É uma visão subjetiva, pessoal, eventualmente
outra pessoa que vos estivesse a falar sobre a Carta das Cidades Educadoras, chamar-vos-ia a atenção para outros aspectos. Estes são aqueles aqui que eu considero que são os mais pertinentes. A Carta das Cidades Educadoras tem 20 princípios que se agrupam em 3 grandes temáticas: a temática do direito à cidade educadora, a temática do compromisso da cidade e a temática ao serviço integral das pessoas. Estejam descansados que não vos vou apresentar os 20 princípios, vou apenas salientar alguns que me parece que são aqueles mais significativos, mais relevantes, procurando até, em alguns momentos, tentar contextualizar em relação à realidade do Brasil, que eu não conheço assim tão bem como a Europa e como Portugal, mas que, de qualquer das maneiras, tentarei estabelecer aqui algumas pontes sobre isso. Bom, este conjunto de princípios, este conjunto de 20 princípios que vocês poderão encontrar, certamente que o Márcio poderá disponibilizar um link para a Carta das Cidades Educadoras, que está disponível online no site da Associação Internacional, em português. Procura responder esta Carta das Cidades Educadoras a um conjunto de desafios que vivemos nas sociedades, da sociedade atual. O crescimento das desigualdades, que é algo que nós podemos verificar, e este tempo de pandemia veio-nos trazer consciência, uma ainda maior consciência da questão das desigualdades, e imaginando que muitos de vocês que me estão a ouvir são professores, terão consciência nas vossas salas de aula daquilo que foi significativo o facto de não haver acesso ao ensino presencial. No caso português foi assim, em que os alunos mais frágeis do ponto de vista socioeconómico, mais vulneráveis do ponto de vista socioeconómico, ficaram numa situação de enorme desvantagem em relação aos outros, no acesso à informação, no acesso aos conteúdos escolares, etc. E, portanto, este é só um exemplo, porque se nós formos para utilizarmos indicadores económicos, percebemos que as desigualdades entre pessoas no mesmo país, entre países, vão crescendo. O Márcio fez referência a isso, eu tenho tido um trabalho recente muito próximo com a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo, no Índice de Desenvolvimento Humano, que não sei se terão ideia do que é, mas de qualquer das maneiras é algo que nos dá uma perspectiva sobre aquilo que é o desenvolvimento humano e, portanto, não só o quadro económico, mas outros aspectos que contribuem para o desenvolvimento humano. Em 200 países, a Guiné-Bissau deve ser para aí o país 180 ou 185, ou seja, é um dos países mais pobres do mundo, é um dos países que menos atividade industrial, poluidora, etc., tem, e, portanto, que menos contribui para as alterações climáticas, porque, naturalmente, os modos de vida na Guiné-Bissau preservam a relação com a natureza e, portanto, em muito pouco contribuem para as alterações climáticas e são o segundo país do mundo mais vulnerável às alterações climáticas. E, portanto, isto também é desigualdade, isto também se reflete naquilo que é o cotidiano das pessoas, porque quando chegamos a uma aldeia na Guiné-Bissau em que a costa recuou 10 km nos últimos 30 anos, e em que as atividades, quer de subsistência, quer que traziam algum rendimento às famílias, desapareceram por via destas alterações, percebemos que aquilo que nós fazemos nas sociedades ocidentais tem repercussões sobre as pessoas que vivem nestes territórios. Um outro desafio é o do sentimento de insegurança. O sentimento de insegurança numa sociedade que vive muito rapidamente, em que há muita relação entre aquilo que é diferente e, portanto, é esse sentimento de insegurança também que justificará alguns comportamentos que se vão vendo na sociedade atual. É a complexidade porque aquilo que eram sociedades que viviam menos intrincadas umas nas outras são hoje cada vez mais próximas, cada vez mais influenciadoras umas das outras e, portanto, nós temos sempre algum receio daquilo que é diferente e por isso é que nas cidades educadoras nós achamos que é muito importante conhecer o outro, porque eu não posso compreender, aceitar e lidar bem com o outro sem o conhecer. Depois um outro desafio, já o referi um pouco mais atrás, é o presentismo.
presentismo. Vivemos um mundo muito presente, muito no presente, dando pouca importância à memória, dando pouca importância ao passado, às tradições, e portanto, eu costumo dizer, nós neste momento vivemos num tempo que é um tempo em que não sabemos bem para onde vamos, mas que é muito importante saber de onde vimos. E um outro desafio é o desafio da intoxicação virtual, ou da infoxicação, que é aquilo que nos chega das fake news e que com que nós nos confrontamos diariamente, e que é muito importante que nós possamos permitir a todos que tenham acesso aos meios de comunicação mais recentes e ao acesso às tecnologias, etc., mas temos que, ao mesmo tempo, desenvolver a capacidade crítica, a autonomia no pensamento que permita que nós lidemos com a enorme quantidade de informação que nos vai chegando. E em função destes desafios, há uma opção que é feita no âmbito das cidades educadoras. Eu costumo utilizar este exemplo. Quem já me ouviu, como o Márcio, que já me ouviu 2 ou 3 vezes, ou se calhar até mais do que isso, em apresentações deste género, eu costumo dizer que há 2 maneiras de viver na sociedade atual. E costumo perguntar, quando as situações são presenciais, costumo sempre perguntar a alguém se gosta mais de jogar ténis ou se gosta mais de jogar ténis de praia, frescball, não sei bem como é que se diz no Brasil, acho que é frescball, aquelas raquetes com que se joga na praia. E porque isto tem implícita uma imagem sobre o que é a sociedade atual. No ténis o nosso prazer é sempre o desprazer do outro. Eu só ganho quando o outro perde. Enquanto no frescball, ou no ténis de praia, ou nas raquetes de praia, como nós dizemos em Portugal, o meu prazer é sempre o prazer do outro. Ou seja, eu só estou bem, eu só tenho sucesso no jogo, só tenho prazer no jogo, quando o outro também tem. E nas cidades educadoras nós gostamos de jogar esta coisa do frescball, e portanto isto é muito estranho, vocês sabem, é a primeira vez que estou aqui numa situação em que não estou mesmo a ver ninguém, nem a ouvir ninguém, e portanto nem sei se vocês estão aí. Sim, estamos. Estamos aqui. Ok. Porque nas outras plataformas que eu utilizo, sempre se vê a cara das pessoas. E, portanto, hoje sempre Estamos todos aqui, professor. Ok, muito obrigado. Bom, e portanto, isto remete então para um modelo de governança que é um modelo em que há aspectos como a própria ideia da governança tem implícita, não de governo, mas de governança, tem implícito de que há uma participação dos cidadãos. Nas cidades educadoras, a participação é um aspecto importante e fundamental. E, para além dos orçamentos participativos, que é uma coisa que vocês conhecem no Brasil, porque foram até pioneiros nesse aspecto em Porto Alegre, portanto, há muitas formas de promover a participação e, hoje em dia, há uma cada vez maior preocupação também de permitir que os grupos sociais que habitualmente não participam naquilo que são as situações mais comuns de participação tenham a oportunidade de se envolver e de participar. É um modelo de governança, portanto, que faz apelo à participação dos cidadãos, que tem presente a ideia da interdependência, ou seja, de que aquilo que é público tem que ter relação, o público, o governo local tem que ter relação com o cidadão, tem que ter relação com a administração central, no vosso caso com os governos estaduais, com o governo federal, portanto, há uma interdependência entre pessoas, entre instituições, entre autoridades públicas, e isso tem que estar presente. É um modelo de governança que faz apelo à transparência e, portanto, a ideia de que as decisões são apresentadas ao cidadão, são justificadas, não há omissões sobre porque é que eu adjudiquei esta obra ou esta compra a esta empresa, percebe-se como é que foi o concurso, como é que as coisas aconteceram, portanto, a ideia da transparência e com as tecnologias que nós dispomos atualmente, isto é bastante possível e em Portugal é um dos aspectos com que nos temos vindo a preocupar, nomeadamente nos sítios institucionais dos governos locais,
com a apresentação dos processos de decisão que vão sendo tomados por quem é responsável, porque fez parte de um executivo municipal, por um presidente de Câmara, que é um prefeito, no vosso caso. Portanto, porque é que as decisões são tomadas? E a ideia da corresponsabilidade, que é uma ideia também que me parece muito importante na cidade educadora. Nós costumamos dizer, aqui em Portugal costumamos dizer dos políticos, eles, os políticos. E esta ideia da corresponsabilidade remete para um nós, todos nós, porque quem é político não é político, está político, e está político por um determinado momento em nossa representação. Os políticos são nossos representantes. E, portanto, nós não nos podemos demitir da responsabilidade da participação nos processos que levam depois a decisões, porque os políticos são nossos representantes. Ser político não é uma profissão. Bom, é um modelo de governança que remete aqui para estes aspectos que eu vos tinha dito. E agora apresentar-vos um dos princípios da Carta das Cidades Educadoras, que é o princípio 8, que fala exatamente sobre este aspecto. Governança e participação dos cidadãos. A cidade educadora promoverá a participação de todos os cidadãos desde uma perspectiva crítica, construtiva e corresponsável na gestão municipal e na vida comunitária, divulgando abertamente os processos de tomada de decisão. Lá cá está a questão da transparência que vos referi um pouco mais acima. Vocês desculpem que eu perdi-me agora aqui um pouco, ok? Isto aqui já vos tinha apresentado. Bom, vou agora começar a apresentar-vos os desenhos da minha filha que ilustram, então, aquilo que é a minha ideia do que é uma cidade educadora. A cidade educadora é polígama. Polígama porque gosta de estabelecer compromissos com muita gente. Aceita e valoriza a diversidade. E sabe que só com o compromisso do indivíduo com os outros e com o território pode promover comportamentos que materializem os valores de cidade educadora no que respeita às questões da identidade, da pertença e da aceitação do diverso. E no que diz respeito à sustentabilidade do território, que só se consegue com compromisso. Eu só quando me sinto comprometido com o meu território, com o sítio onde vivo, onde estudo, e com os outros que estão nesse mesmo território que eu estou, só quando eu me sinto comprometido com eles, os outros, e com o espaço onde vivo, é que eu posso preservar. As questões da sustentabilidade, por exemplo, passam por aí. Se eu não sentir compromisso com o território, eu posso desvalorizar aquilo que são os meus comportamentos, que são comportamentos educadores e que são eventualmente comportamentos prejudiciais ao próprio território e também aos outros. E por isso nós nas cidades educadoras falamos muito da importância do compromisso com o outro, do compromisso com o território, e isso acontece quando nós nos sentimos pertença de um espaço. Mas para que eu sinta pertença, tem que haver também um trabalho de aposta nas questões da memória e nas questões da identidade com um determinado território. A cidade educadora é transparente. Transparente porque não esconde nada, porque assume as suas debilidades, porque procura dar informação a todos e a todas, e porque procura explicar as razões das suas decisões. Procura ser transparente e sem filtros. A cidade educadora é de escuta, porque só escutando se podem tomar decisões mais acertadas. Porque a cidade educadora procura estimular todas as formas de participação, porque se procuram construir os códigos e os canais para os diferentes habitantes que criem as oportunidades para que todos se possam expressar, baseados na ideia da escuta e da corresponsabilidade de que já vos tinha falado. A cidade educadora é agregadora. É agregadora porque procura juntar pessoas, procura juntar culturas, procura dar a conhecer aqueles que não se conhecem e valorizar o que não é valorizado. Planeia o espaço público, planeia a organização de eventos, planeia por forma que se encontrem as pessoas, se encontrem as culturas, se juntem e se conheçam sem preconceitos. E isto remete para o aspecto que vos referia lá mais atrás, que é, eu não posso aceitar aquilo que é diferente
não posso, eu tenho dificuldade em aceitar aquilo que é diferente, se não o conhecer, aquilo que é diferente. E, portanto, isto e tem que ser agregadora também, porque a identidade, que eu vos falei na importância da questão do compromisso com o território, a identidade é fundamental para que exista esse compromisso. A identidade só se constrói na relação com o outro e na relação com a memória. E por isso há pouco vos dizia da importância da memória. Bom, um outro aspecto que na Carta das Cidades Educadoras também está muito presente são as questões da igualdade e da não discriminação. E desse ponto de vista há alguns aspectos como a cultura, o acesso à informação e o tomar conta ou cuidar, que é uma palavra que entrou muito no nosso cotidiano durante este último ano, que é da importância de cuidar e do facto de terem surgido muitas iniciativas em que as pessoas, de uma forma solidária, de uma forma desinteressada, procuraram cuidar do outro, daquele que era mais vulnerável e que estava mais desprotegido. E isto materializa-se então, estes aspectos, no princípio 1 da Carta das Cidades Educadoras, que fala que o Governo e a Administração Municipal implementarão políticas destinadas a remover obstáculos de qualquer natureza que prejudiquem o direito à igualdade e à não discriminação. E fala também da importância de os cidadãos se comprometerem com este projeto. E, portanto, esta ideia de governança passa também por ser capaz de estabelecer pontes e compromissos com todos. Depois, outros aspectos, a questão da cultura e do acesso à cultura. A cultura não do ponto de vista do divertimento ou exclusivamente da fruição cultural, que é com certeza um aspecto importante, mas o acesso à cultura, e este é o princípio 4 da Carta das Cidades Educadoras, olhado como uma perspectiva de valorização do outro. Ou seja, do outro e do que é diferente. A cidade educadora promoverá o direito à cultura e a participação de todas as pessoas, sobretudo dos grupos em situação de maior vulnerabilidade, na vida cultural da cidade, e aqui é que está o ponto que me parece que é mais importante, como forma de inclusão, promovendo o sentimento de pertença e de boa coexistência. Ou seja, para além da fruição, o fundamental nas questões da acessibilidade à cultura tem a ver com as questões da promoção do sentimento de pertença e da coexistência entre aquilo que é diferente e que eu já vos referi lá um pouco mais para trás. Um outro princípio da Carta das Cidades Educadoras é a questão do acesso à informação. E, portanto, nas cidades educadoras há uma enorme preocupação com o combate à exclusão digital. Sabemos que quem é excluído digitalmente, hoje em dia, tem muito menos oportunidades, está numa situação de maior fragilidade, mas, como eu já referi também mais acima, é fundamental que, permitindo o acesso ao digital a todos, se construa em paralelo uma visão crítica e objetiva da realidade, por forma aquilo que é a tal infoxicação não nos comprometa no nosso crescimento. Por último, as questões do cuidar. Há um princípio da Carta das Cidades Educadoras, o princípio 14, que fala nas questões da saúde, mas fala nas questões da saúde e de uma forma, depois generaliza um pouco para que todas as pessoas se sintam protegidas. Ou seja, nas cidades educadoras há um compromisso para que olhemos por todos, nomeadamente por aqueles que são mais vulneráveis. E é por isso que eu digo que a cidade educadora é cuidadora. É cuidadora porque procura cuidar de todos os que estão no território e também sabe que com a globalização, muito do tecido empresarial que se instala no território é transnacional. E, portanto, se muitas das empresas que vêm para um determinado território são multinacionais, que tanto podiam estar no Brasil, na cidade de X, como podiam estar no Panamá, como podiam estar no Vietnã, como podiam estar no Bangladesh, é onde a mão de obra for mais barata e as condições forem melhores. Essas empresas não têm qualquer vínculo com o território. E por isso é que na cidade educadora os governos locais e os cidadãos têm que dar atenção aos que estão, aos que são, aos que vêm de dentro, aos que vêm de fora e aos que passam, para que todos possam encontrar o seu lugar. E por isso a cidade educadora é cuidadora. A cidade educadora é de festa porque gosta da rua, gosta da festa, gosta do lazer
e sabe que a rua é o lugar da realização da cidadania, é o lugar do encontro, é o lugar do convívio, é o lugar onde os conflitos se podem tornar coesão. E sabe que as efemérides, as comemorações, as atividades pontuais também têm potencial educador. A cidade educadora é ampulheta. É ampulheta porque sabe que o tempo é fundamental na aprendizagem, o tempo é fundamental na socialização. Como eu já disse há pouco, muitos de vocês serão professores e, portanto, sabem da importância fundamental que o tempo tem nos processos de socialização e nas aprendizagens, e por isso a cidade educadora procura contrariar, combater o presentismo. Porque muitas vezes é a falta de tempo que dificulta a atribuição de significados, a atribuição de referências, e são estes significados, são estas referências culturais que solidificam as pertenças ao território, a pertença a uma comunidade, que é um dos objetivos fundamentais da cidade educadora, que é a construção da comunidade. A cidade educadora é em slow motion. Em slow motion para não embarcar na cultura do urgente. Gosta de ver detalhes, gosta de conhecer pormenores, gosta de agir em vez de reagir, procurando contrariar este tempo presente, que é um tempo muito de reação. Tudo hoje em dia é urgente. Mas só faz sentido haver o urgente quando também há o não urgente. E vocês certamente se confrontam diariamente com situações em que alguém vos manda um e-mail e 5 minutos depois vos está a telefonar a dizer: mandei-te um e-mail. Isso quer dizer que já estava à espera que vocês tivessem respondido. Na cidade educadora gostamos de ir devagar. Devagar então para ver os pormenores, para ver os detalhes e para agir em vez de reagir. Que é, aliás, parece-me a mim, um dos maiores problemas do tempo presente. É que mesmo do ponto de vista da decisão política, se planeia pouco, se pensa pouco sobre o que há de vir para a frente, se pensa pouco de uma forma estratégica e se reage muito. As situações acontecem e quem tem capacidade de decisão reage às situações. A cidade educadora é fulanizada. Fulanizada porque se preocupa com todos, mas procura olhar para cada um, promovendo políticas que respondam às expectativas e aos anseios de cada um, procurando que cada um se sinta confortável, acolhido e transmitindo também confiança nas capacidades de cada um, que é uma coisa que todos precisamos, é que nos transmitam confiança nas nossas capacidades. Preocupa-se com todos os tipos de inclusão para que, em conjunto, cada um possa fazer o seu caminho. Bom, o último aspecto que eu vos referi foi a questão do bem comum, desta questão do bem comum, do cuidar, e aqui há alguns aspectos que já vos referi, do vínculo, do compromisso, da importância do espaço público, que são preocupações que existem nas cidades educadoras, do encontro, nomeadamente no planeamento do espaço público. Quando eu crio guetos, quando eu separo determinadas zonas da cidade, eu não permito o encontro, e nomeadamente o encontro entre aquilo que é diferente. Estas questões materializam-se do ponto de vista dos princípios da Carta das Cidades Educadoras em alguns aspectos. Do diálogo intergeracional. Nós vivemos um tempo, e o Brasil, julgo que tem este preconceito etário. Vivemos um tempo de algum preconceito etário, ou seja, olhamos para o idoso, vocês dizem idoso, nós aqui hoje em dia utilizamos mais a expressão séniores do que idosos, mas tenho a percepção que no Brasil a forma como se olha para o idoso é uma forma algo preconceituosa e desvalorizadora. Nas cidades educadoras procuramos que exista o diálogo intergeracional, ou seja, que existam atividades em que sujeitos de diferentes gerações possam interagir, possam ter projetos conjuntos, e aí a África é para nós um enorme exemplo. Em África continua a existir esta ideia de que o mais velho, na Guiné dizem o homem garandi de grande, mais velho, o homem grande é aquele que transmite o saber, que transmite a tradição. E se calhar nós, nas sociedades mais ocidentalizadas, temos uma desvalorização da experiência, do saber, do conhecimento que os mais velhos têm, que não será, se calhar, o mais positivo.
da cidade educadora preocupa-se com o diálogo intergeracional. Preocupa-se com o conhecimento do território, que é o princípio 6. E, portanto, uma das coisas que na cidade educadora existe a preocupação é dispor de informações precisas sobre a situação e as condições de vida dos habitantes. Isto quer dizer que quem toma decisões, seja no plano técnico do município, seja no plano político de quem tem essa responsabilidade, tem que conhecer a realidade. E às vezes a realidade é bem simples, as pessoas precisam de coisas até relativamente simples e baratas, entre aspas, de satisfazer. E muitas vezes nós complicamos as situações com grandes projetos e grandes iniciativas, mas para que possamos conhecer as expectativas que as pessoas têm, precisamos de ter permanentemente canais de comunicação com os indivíduos e com os grupos, e nas cidades educadoras procura haver essa preocupação. Depois as questões da identidade. Já vos falei da importância da memória e das questões do património imaterial e património imaterial e a memória histórica. E por isso nós em Portugal, por exemplo, muitas ações que temos, muitos projetos, muitas iniciativas, são exatamente de valorização dos aspectos da memória histórica e daquilo que promove depois a identidade de um determinado território. Depois o espaço público habitável. O espaço público habitável, ou seja, em que nos sintamos bem, nos sintamos confortáveis no espaço público e em que se promova o convívio e a integração da comunidade no espaço público, quer o edificado, quer o natural, evitando a formação de guetos. Já vos tinha feito aí uma referência um pouco mais atrás sobre isso. E por último, dentro deste aspecto, as questões da inclusão e da coesão social, que é o princípio 17 da Carta das Cidades Educadoras, em que se procura promover a coesão social entre os bairros e os seus habitantes de todas as condições. Bom, isto remete-me mais uma vez para aquilo que é a minha perspectiva da cidade educadora, que é a cidade educadora tem que ser policêntrica. Tem que ser policêntrica porque aquilo que tem acontecido em muitas circunstâncias é que a evolução do território leva a uma tendência para uma desconcentração das atividades produtivas e uma centralização das atividades administrativas e financeiras, e, portanto, os territórios têm uma dicotomia entre um centro e as periferias. E a cidade educadora procura ser policêntrica com a criação de vários centros que estabeleçam as continuidades entre as diferentes zonas, entre as diferentes zonas de um mesmo território. A cidade educadora é contadora de histórias. É contadora de histórias porque, quando planeia o espaço, tem em conta que cada praça, cada fachada, cada rua, cada placa toponímica conta uma história. E são essas histórias que permitem a construção de significados, de sentidos e que favorecem a construção da identidade. E já vos falei sobre a importância da construção da identidade. A cidade educadora é colorida. É colorida porque quando planeia ou quando reabilita, a cidade educadora não dá atenção apenas aos riscos que trazem a cidade, com os equipamentos e com os serviços que todos precisamos e que todos necessitam, mas pensa também que estejam presentes as cores que correspondem a quê? Correspondem a diferentes ocupações socioespaciais, porque os jovens não ocupam o espaço da mesma maneira que os idosos, ou que as crianças, ou que, no caso em Portugal, por exemplo, os imigrantes africanos ocupam o espaço de uma maneira diferente daquilo que os portugueses fazem, e, portanto, aqui a ideia é que o planeamento possa permitir que cada um possa colorir o território em função daquilo que são as suas vivências cotidianas. A cidade educadora é sem idade. É sem idade porque sabe que a educação está presente em todos os momentos da vida e porque considera que a educação deve ser pensada para potenciar o desenvolvimento de cada um e para valorizar a experiência, os momentos e as situações em que diferentes gerações se encontrem e aprendam mutuamente. E por isso, a cidade educadora tem esta preocupação com a construção da comunidade, já vos tinha falado logo no início, incluindo, valorizando e permitindo o desenvolvimento pessoal. Harmonia é uma palavra muito importante na cidade educadora. E por isso eu digo também que a cidade educadora é cicatrizante. Cicatrizante porque as cidades, os territórios têm passado por processos de reorganização e de reestruturação dos espaços que levam frequentemente a uma tendência para fragmentar
os diferentes espaços e as diferentes ocupações do território. Na cidade educadora procura-se contrariar essa tendência, planeando para que se estabeleçam continuidades que são físicas, mas são também sociais, que fortaleçam os seus habitantes. É a questão do eu e o outro, do eles ou do nós. E esta cicatrização daquilo, das fragmentações que vão acontecendo do ponto de vista físico e do ponto de vista social, é esta cicatrização que permite a construção do nós numa sociedade em que vivemos demasiados momentos que são de fratura do eu e do outro. A cidade educadora é vizinha. É vizinha porque olha para o outro, olha para o diferente, procura escutar o diferente, procura conhecer o diferente e reconhece na diversidade uma oportunidade de aprendizagem. A cidade educadora dá conversa a todos. A cidade educadora sabe que são as rotinas, os atos do dia-a-dia que criam laços entre pessoas e lugares. E é isso que leva ao tal compromisso que eu já vos referi, que é muito importante para as vivências num território. A cidade educadora sabe da importância do comércio local, da mercearia, da padaria, da loja do bairro, porque é na loja do bairro que ouvimos o bom dia vizinho e é a partir da loja do bairro e da relação que se estabelece entre os vizinhos que se constrói o nós e que se contraria a tendência de isolamento e exclusão que existe nas sociedades atuais. A cidade educadora é sensorial. É sensorial porque gosta de pensar no bem comum e porque dá valor aos cheiros, dá valor aos olhares, dá valor aos toques, aos paladares, aos sons que todos produzimos. A cidade educadora valoriza o burburinho da cidade e por isso cria pontos de encontro que possam tornar os burburinhos em vozes. Continuam aí, certo? Sim. Estamos aqui. Sim. Com certeza. Continuamos aqui. Obrigado. Está maravilhoso, professor. A cidade educadora é bússola. É bússola porque procura transmitir os referenciais que dão sentido para que cada um possa entender, conhecer, usufruir e viver no território, mas sabe que cada um gosta de fazer o seu caminho à sua velocidade. E por isso, na cidade educadora, damos o mapa, mas não damos o GPS. E a cidade educadora é sonhadora. Como dizia o Márcio no princípio, esta ideia da cidade educadora tem também uma parte de sonho. Uma parte de sonho porque nas cidades educadoras acreditamos na possibilidade de construir territórios melhores para um mundo melhor. O caminho é feito por etapas e alcançando metas. O que é preciso é saber a direção, com as pessoas caminhando lado a lado. A cidade educadora procura ser uma harmonia e um território de continuidades. E é com o sonho que eu termino esta minha ideia do que é a cidade educadora, mobilizando para terminar, porque já fiz o último aspecto da fala, o tal do obrigado, já o fiz, e portanto termino com uma frase de um escritor português, o Virgílio Ferreira, que diz que o que importa mais não é o novo que se vê, mas o que se vê de novo naquilo que já tínhamos visto. Portanto, como diz o Virgílio Ferreira, o que importa mais não é o novo que se vê, mas o que se vê de novo naquilo que já tínhamos visto. E o que eu espero é que esta minha fala vos tenha permitido ver algumas coisas de novo naquilo que vocês já tinham visto. Muito obrigado pela vossa atenção. Ótimo, Paulo. Obrigado mais uma vez pela fala inspiradora. Realmente, já algumas vezes já tive o prazer de te escutar, mas como a última frase da tua fala, né, a gente olha de novo e vê outras coisas. Então, tá aí, eu acho que é a grande sacada, né, da forma como a gente vai costurando esse diálogo que é cada vez mais potente, cada vez mais construtor, né, de possibilidades de aproximarmos, né, muitas dessas questões das cidades educadoras a partir das diferenças, né, entre as nossas cidades, mas que possuem
elementos comuns e desafios comuns, né? Seja pela época que vivemos, pelos contextos que atravessam, né, o nosso globo, né? Seja pela a possibilidade de exercer essa política da imaginação, né, que sonhar com a possibilidade de construção de outra realidade, né, que, no final de contas, a educação, sem isso, ela vira um aparato metodológico sem alma, né. Acho que se tem um sentido na educação, é bom, como que das nossas pequenas ou grandes contradições, a gente atravessa elas, tentando construir esse alargamento de possíveis, que eu acho que a Cidade Educadoras possui, né, essa forma de colocar em jogo, né, uma série de discussões potentes. Eu partiria aqui, nesse comentário, antes de abrir também para a rodada de perguntas, várias pessoas já se manifestaram, né, interessadas em conversar um pouco mais sobre esse tema tão instigante, de uma reflexão que eu tenho, como tu sabe, eu tenho acompanhado muito as experiências das cidades, isso é importante para o pessoal que está escutando pela primeira vez essa discussão. As cidades educadoras, a fala do Paulo é muito elucidativa, do ponto de vista conceitual, dos princípios, né, e muitas das questões que transpassam, e que também essa questão das cidades educadoras, ela é mais do que um conceito e um ideário e uma utopia, que é importante, é uma dimensão fundamental, é algo que está em prática, é algo que está acontecendo, é algo que é um movimento, né, que vincula aí mais de 500 cidades no mundo, no Brasil 22 cidades, né, na atualidade, né, então são experiências, né, e eu tenho acompanhado muito dessas experiências, né, de perto, né, algumas aqui do Rio Grande do Sul, né, o Paulo não conhece ainda, né, mas que depois da pandemia a gente já está convidado a comer um churrasco com a gente, e a gente discutir isso. Está prometida, está prometido. E que nós temos algumas experiências em curso bastante relevantes, né, mas uma coisa que me preocupa muito na discussão que eu tenho acompanhado com secretários, com os gestores, enfim, com os sujeitos, né, que estão envolvidos, professores, educadores e outras áreas, né, que se envolvem com esse tema da cidade educadora nos seus municípios, inclusive agora, no contexto da pandemia, uma frase que eu tenho escutado muito: olha, Márcio, a gente está querendo construir esse processo aqui na nossa cidade, mas aí a pandemia não está deixando, porque a gente esse projeto tão lindo da cidade educadora, a gente teve que parar um pouco com ele, porque a gente tem algumas exigências agora urgentes, né, para dar conta. O que me fica saltando, assim, a memória sobre essa fala é que não é visto, da mesma forma como tu nos apresenta agora, como algo orgânico da cidade, né? Ainda não está sendo percebido na sua radicalidade, no sentido de enraizar essa concepção de cidade como um movimento de transformação do território. Então, a cidade educadora, em vários aspectos, mas entre a ser destacado, quando o Paulo fala do conhecimento do território, ela é uma forma de organização do território. Então, portanto, ela também é uma forma de resposta exatamente para um contexto como esse, né? Ela deveria ser mais uma força a mais, né, na construção do enfrentamento de um momento como esse, que no Brasil acaba ainda potencializando ainda mais os problemas históricos das nossas cidades. Como o Paulo fala de Portugal, né, fala de um país europeu, fala de um contexto, a gente sempre provoca, né, na nossa discussão sobre as cidades educadoras, a como a gente materializa, né, esses princípios, conceitos, esse movimento a partir das cidades brasileiras, né, como é que isso dialoga com uma realidade tão dura, com uma realidade com tanta coisa por fazer, com uma realidade com tantos desafios, e que nos empurra a pensar, bom, a cidade educadora pode ser uma resposta, por exemplo, ao fortalecimento democrático das cidades brasileiras. Isso é uma questão que eu pessoalmente me coloco muito, né, do ponto de vista material, de como que a gente operacionaliza esses princípios, né, em realidades como a das cidades brasileiras, e sempre com aquele cuidado de, olha, não trabalhar com uma transferência de ideias, né, como já muitos e muitas já nos avisaram, né, dos perigos de ideias fora do lugar, e tampouco pensar, né, como uma urbanista de renome aqui do Brasil, Hermina Maricato, costuma falar, lugares
fora das ideias, né? Porque o espaço das cidades brasileiras são lugares fora das ideias, quase que de forma ampla, né? São lugares que foram crescendo caoticamente, que foram se dando de forma das mais diversas contradições, que são muitas vezes ocupados por uma estrutura extremamente violenta, autoritária, e que a gente fica pensando, bom, como que as cidades educadoras se tornam uma resposta material a um enfrentamento como esse, né? O direito à cidade educadora mexe com o quê numa sociedade tão contraditória? Por outro lado, como que nós, né, que atuamos, que o grupo, a maioria do grupo que está em instituições de ensino superior, ou está na escola, como que as instituições de educação formal e também, né, o Paulo já salientava muito, a cidade educadora é um conjunto de espaços que vão criando essas possibilidades pedagógicas nos mais diferentes dimensões do espaço dos cenários urbanos. Como que nós, enquanto educadores também, dentro das instituições formais, entendemos essa relação entre cidade e educação formal, entre cidade e universidade, né, para pegar um pouco, puxando para o nosso assado, né, quando a gente pensa o programa, e não por acaso a gente traz esse debate para dentro de um programa de mestrado, né, o que o estrito senso tem a ver com um tema como esse, né, qual é o fomento desse debate para que a gente possa trabalhar numa dimensão que é uma dimensão muito cara a todos nós aqui, que é, por exemplo, o impacto social dos programas de formação, né, como o mestrado de Humanidades e Linguagens aqui, o MEL, e o impacto social, para além disso, da própria universidade com os territórios onde ela está inserida. Então, de que forma a cidade educadora, a ideia de movimento ou ideia-força de uma cidade educadora pode potencializar muitas dessas diferentes iniciativas que temos a partir da natureza das instituições onde estamos envolvidos, inseridos, enfim, e das particularidades das nossas cidades. Então, são duas questões gigantescas, né, Paulo? Eu sei que não são questões fáceis, mas são questões que eu acho que a gente se coloca, todos nós, inclusive, eu sei que te coloca, essas questões são questões que a gente se coloca permanentemente, né, quando a gente se engaja num movimento como esse, né, e que tipo de resposta esse movimento pode trazer para as nossas discussões. Bom, a ideia é que a gente faça, então, uma rodada, né, de perguntas, e depois um bloquinho de perguntas, talvez 3, 4 perguntas, e que o Paulo possa, daí, né, trazer algumas dessas reflexões e a gente seguir esse debate, não extrapolando muito o nosso tempo, né? Então, está aberto. Vou fazer uma pergunta, professor. Luiz Fernando, gentileza. Isso, pode ser? Sim. Então, tá. Boa noite, professor Paulo. Incrível sua fala, e enquanto você estava falando, eu estava pensando em muitas coisas a respeito do que eu tenho estudado na minha vida acadêmica, e eu vou fazer uma pergunta muito pontual, né, a respeito do que você pensa sobre um projeto possível para a inclusão, uma inclusão maior, um enfrentamento maior e uma diminuição da violência contra pessoas transgêneras, especialmente pessoas transexuais e travestis, especialmente pessoas pretas e pobres, né? No Brasil a gente tem um grande número, é um dos países que mais mata pessoas transgêneras, especialmente transexuais femininas e travestis, e mais especialmente pretas e pobres, aqui pensando na interseccionalidade dos marcadores sociais de diferença, etc. Então, a gente sabe, tudo que você disse, assim, cabe todos os itens das cidades educadoras, cabem, né, nesse enfrentamento, mas eu acredito que especialmente do 14 ao 20, porque quando a gente fala de pessoas transgêneras, travestis, especialmente em situação de rua ou em trabalho de prostituição, a gente está falando de saúde, a gente está falando de cuidado e de proteção integral. Né? Infelizmente, em 2019, a cidade, eu sou de Peruíbe, do estado de São Paulo, estou falando de outro estado, mas a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi responsável pelo maior número de mortes de pessoas transexuais e travestis, proporcionalmente à população. Então, me preocupa muito, especialmente nesse momento conservador que nós estamos passando aqui no Brasil, com esse novo governo federal e com todas as ideias e temperamentos que têm sido colocados em pauta. Nessa política, como você mesmo disse, uma política de nós, né, mas é uma política que não está sendo de nós, está sendo unilateral. Então, eu queria saber muito pontualmente, inclusive porque diz respeito ao meu trabalho de conclusão de curso da UFN,
como que a gente pode pensar num pequeno projeto em que haja, dentro dessa situação de prostituição de pessoas travestis, especialmente pretas e pobres, uma diminuição da violência, especialmente da morte, da transfobia, dos feminicídios, etc. Obrigado. Bem, eu começaria, desculpa, eu não fixei o nome da pessoa que falou antes, sobre as questões do transgénero, não fixei o nome, mas antes... Luís Fernando. Luís Fernando. Ok, então antes de responder ao Luís, e vou responder, eu faria um comentário geral até sobre a intervenção do Márcio, que começou por falar sobre as questões da pandemia e do facto de a pandemia ter um efeito que faz com que as pessoas que estão na administração pública estejam a responder às urgências, e esta coisa das cidades educadoras parece que fica para trás. Mas na verdade não fica. E nós aquilo que temos consciência em Portugal, porque enfim só posso falar da realidade portuguesa, é que as cidades que funcionavam, chamemos assim, com base neste conjunto de princípios e de valores das cidades educadoras, tiveram respostas à pandemia que foram respostas muito diferenciadas em relação aos outros. Ou seja, quando eu vos falei de que em alguns dos aspectos que fazem parte da cidade educadora e que são fundamentais, como as questões da participação, as questões do conhecimento do território e as questões do cuidar, a verdade é que quem tinha práticas, quem tinha consciência da importância destes aspectos, respondeu de uma forma muito mais célere e muito mais qualificada àquilo que foram os efeitos da pandemia. Ou seja, quem se preocupa em conhecer o território, e em conhecer o território quer dizer em conhecer as pessoas, em conhecer as comunidades, identifica as fragilidades que o território tem. E, portanto, quando surge uma situação desta natureza, tem mais capacidade de resposta, ou pelo menos numa resposta mais adequada. Eu não quero dizer em quantidade, mas em qualidade, a resposta será certamente melhor. Quem tem mecanismos que permitem promover a participação do cidadão, isso faz com que haja a tal escuta que eu vos falava lá mais atrás. E, portanto, aquilo que é a minha necessidade, muito mais facilmente chega a quem tem a capacidade de decisão. Ou seja, aqui não se pode olhar para a cidade educadora na perspectiva de que nós vamos fazer umas ações que se enquadram no conceito de cidade educadora. Não, a cidade educadora está presente nas ações que se vão desenvolvendo. E é o facto de estar presente nas ações que se vão desenvolvendo que permitem que a resposta dos governos locais que fazem parte das cidades educadoras e que, portanto, funcionam segundo este modelo de governança, sejam respostas muito mais adequadas, mesmo numa situação de urgência, como é a situação da pandemia. E, portanto, era por aí que eu queria começar o comentário. Relativamente à questão que o Luís colocou, bom, há um aspecto que eu referi que me parece que é fundamental, que é o conhecimento do outro. O conhecimento do outro que é diferente de nós. E como ele pediu para falar de um projeto, de projetos concretos ou de situações concretas, relativamente a este público, vou chamar assim, portanto, do transgénero, essas ideias que deu, aquilo que acontece muitas vezes é que é olhado como sendo diferente, é o outro, e que é diferente, e eu não tenho a consciência do outro. E nós em Portugal temos depois também falou nas pessoas pobres e nas pessoas negras, etc. Portanto, tem a ver com a consciência do outro. Nós em Portugal temos um projeto, aliás, há vários municípios que desenvolvem um projeto que se chama Biblioteca Humana. Eu não sei se vocês têm utilizam esta metodologia no Brasil, que é levar às bibliotecas não livros, mas pessoas. Pessoas que contam a sua história e pessoas que, contando a sua história, explicam porque é que são assim. Porque é que são aquilo que são. Porque isto, quando nós temos situações de violência, de agressividade em relação ao outro, em relação àquilo que é diferente, em muitas circunstâncias é porque não temos consciência das razões que justificam a diferença ou daquilo que as pessoas são. Porque quando nós conhecemos as pessoas, mais facilmente as respeitamos. E, portanto, a metodologia da biblioteca humana é uma metodologia que nós utilizamos bastante em Portugal. Utilizamos muito com a questão da imigração. Ou seja, há um momento em Portugal em que, isto nos anos 2000,
A partir de 2000, é que começámos a ter muita imigração, que já não era a imigração tradicional em Portugal, que era a imigração dos africanos, dos países africanos de língua oficial portuguesa, mas começámos a ter imigração de outros sítios. Primeiro, um movimento do leste, da Ucrânia, da Moldávia, da Bulgária, da Roménia, depois, bem, muitos brasileiros também, mas no Brasil, com os brasileiros há sempre esta proximidade da língua e da cultura, e, portanto, o brasileiro nunca é visto como diferente desta perspectiva, não é? Quer dizer, os brasileiros aqui, a única coisa que é diferente é que fazem mais barulho e mais festa, portanto, mas isso, desde que não façam barulho no andar de cima do meu, não tem problema nenhum. Eu estava a tentar fazer uma graça, mas vocês não acharam graça. Em relação àquilo que é diferente, e nos últimos tempos temos tido um movimento migratório da Ásia, do Sri Lanka, da Índia, do Paquistão, do Nepal, etc. E em muitas cidades do interior do interior de Portugal, portanto, que não receberam os primeiros movimentos de imigração e que só mais recentemente, em função da dispersão que a própria imigração vai tendo em Portugal e da contratação de pessoas para a agricultura, etc. E, portanto, a chegada daquilo que é diferente àquilo que era a territórios que eram territórios mais fechados, mais conservadores, levou à necessidade de desenvolver projetos que permitissem essa aproximação. E a estratégia da Biblioteca Humana, porque vocês já citaram que sim com a cabeça, que conhecem e que sabem o que é, portanto, as metodologias da Biblioteca Humana foi uma metodologia que em vários contextos, em diferentes contextos, em Portugal, em diferentes municípios, foi uma das estratégias utilizadas para permitir essa consciência do outro, e nomeadamente trabalhando com o público escolar, essa consciência do outro e, portanto, eu tendo consciência de quem é o outro, do porquê é que o outro é assim, tenho também uma maior capacidade de aceitação. Obviamente que estas coisas não é por fazer agora 2 ou 3 ações de biblioteca humana que se vai alterar o movimento de violência relativamente a determinados grupos, mas isso passa também por um trabalho, quando os governos locais o querem fazer, um trabalho com a comunicação social, com os órgãos de comunicação social, um trabalho de sensibilização nas escolas, um trabalho de introdução destes aspectos nos planos curriculares, nomeadamente nas áreas não curriculares, ou seja, nós temos sempre, não sei se no Brasil será assim, mas nós temos sempre tempos escolares que são tempos que não são nem da biologia, nem da matemática, nem da língua, são tempos para a educação para a cidadania e onde estes aspectos podem ser trabalhados. Não sei se respondi, Luís, mas... Sim, professor, muitíssimo obrigado, respondeu sim. Sigamos aí com a palavra aberta, enquanto o pessoal vai pensando aí em sua possível intervenção. Vou destacando aqui algumas passagens aqui no chat que tem elogiado bastante a fala do professor Paulo, né? Elogiado muito os seus desenhos, né, da sua filha. O pessoal gostou muito da expressividade dos desenhos. Aqui eu vi a Dárica, vi o Patrick, outras pessoas falando também sobre os desenhos. São ambos que eu citei aqui mexem também com arte, né, com desenho e tal. Então, o tema da Cidade Educadora vai também desdobrando, né, em inúmeros outros aspectos, que não só o discursivo, mas também a imagem, as possibilidades de ilustração, e enquanto isso vai criando, né, essa massa crítica também de discussão a respeito desse tema. Aqui a Graziela fala, né, que a ideia de educação acontece lá fora, o espaço público da cidade educadora, e no momento estarmos em ambientes privados, isso afeta a ideia de como fazer cidade educadora e continuar educando na pandemia. Então tem um pouco essa contradição também no momento que a gente está passando, né, e estar discutindo cidade, sendo que a gente também vive um momento que a gente está afastado dos espaços, né, das vias, né, tentando conter esse contato mesmo, sabendo do valor da rua, né, no processo de educação. Paulo Freire, inclusive, já falava isso, da dupla tragédia brasileira, né, dos meninos de rua e dos meninos sem rua, né, que é um pouco essa infância ou violada em todos os seus direitos, ou trancafiada, né, atrás de muros, né, grades das suas casas, condomínios, etc. Qual é o impacto para a formação dessas crianças dentro desse contexto de uma cidade que não é acolhedora, é o contrário de muitos aspectos aí que o Paulo... Deixa-me dizer uma coisa a propósito disso, Márcio. Em Portugal estamos a viver um tempo em que a importância do jogo, da atividade lúdica, da atividade física,
na infância e na adolescência têm sido cada vez mais valorizadas. E devo dizer-vos que depois de um tempo em que havia uma preocupação em que as escolas tivessem grades, tivessem muros de maneira a que não fossem invadidas, que não fossem saqueadas, não roubassem coisas da escola, a tendência para acabar com os muros e é de estabelecer uma maior ligação física entre o espaço escolar e o espaço fora da escola. Esse é um aspecto. E depois os recreios, os espaços exteriores das escolas, estão em muitos municípios portugueses a ser reconvertidos de forma a proporcionar mais experiências às crianças, exatamente tendo em conta estes aspectos que resultam de se passar muito tempo em casa, se passar muito tempo no videojogo, se passar muito tempo a ver TV, e, portanto, a atividade física, a atividade lúdica, o brincar. Temos, aliás, previsto um encontro das cidades educadoras portuguesas agora em junho, ou presencial ou virtual, falo-emos, sobre a questão do brincar e aquilo que têm sido as estratégias que os diferentes municípios portugueses têm utilizado para promover uma maior relação, quer na infância, quer na adolescência, com o espaço exterior. E deixa-me fazer outro comentário. Tu questionaste, não é? De que forma é que as instituições formais se enquadram na questão das cidades educadoras? Eu acho que há princípios das cidades educadoras que, se nós estivéssemos mais presentes nas instituições formais, também era bom. E, nomeadamente, as questões da escuta e da relação. E eu, a propósito disto, conto-vos uma história. A minha filha, há 10 anos atrás, por aí, apanhou aquilo que foi uma medida que existiu em Portugal, que se chamavam aulas de substituição. Isto era o quê? Quando o professor, que era suposto dar a aula X, que podia ser de matemática, faltasse, a escola tinha uma bolsa de professores de outras áreas que iriam substituir esse professor de maneira a que os alunos não ficassem desocupados durante esse tempo em que o professor faltava. Bom, obviamente isso para os alunos é uma desgraça, não é? Porque era normalmente um tempo que se aproveitava para conviver, enfim. Mas começaram a existir as aulas de substituição. A minha filha estava a tirar um curso de desporto e, portanto, essencialmente tinha aulas relacionadas com prática de educação física e teorias de educação física. E então, a primeira aula de todas em que ela teve uma aula de substituição foi uma professora de fisicoquímica. Portanto, que não era professora da turma dela, que nunca tinha sido professora dela e que não conhecia o grupo. E depois eu perguntei, então filha, como é que foi a aula de substituição? Pensando que ela me ia dizer, ela disse, pai, foi a melhor aula que eu já tive até hoje. Eu disse, sim, então. Olha, estivemos a conversar. A professora esteve a conversar connosco. Esteve a conversar sobre as coisas que nos inquietavam, sobre as coisas que nós gostávamos na escola. Ou seja, esteve a escutar os alunos. E esteve a estabelecer relação, que é uma coisa que às vezes falta também nas instituições formais. É termos mais capacidade de escuta e mais capacidade de estabelecer relação. E estes princípios da cidade educadora são importantes que existam em todos os contextos. Acho que este exemplo ilustra essa situação. Olá, boa noite a todos. Professor Paulo, uma bela fala, obrigada pela oportunidade, né? Na verdade, não seria uma pergunta, seria uma colocação de um ponto de vista, né? Que, infelizmente, vivemos em tempos em que tudo é motivo para o ser julgado pelo outro, né? O outro sempre se acha com a razão de julgar, de pré-estabelecer condições, sejam elas, né? Pela questão de gênero, cor de pele, vestimenta, enfim, em pleno século XXI, né, pessoas são mortas pela cor da pele, como aconteceu aqui em Santa Maria este ano, né, ou pessoas com gênero sexual diferente do outro ser, são motivos de agressões físicas, verbais, até a morte. Isso são as não aceitações do outro diante da nossa sociedade atual. Mas, enfim, eu acredito em um futuro melhor, pessoas mais esclarecidas, mais abertas, mais sensíveis, e que abertas para um novo, né? E se encaixa com a frase que o senhor colocou, né? Que para compreender, para julgar,
para aceitar o outro, eu devo conhecê-lo. Então, que sejamos pessoas abertas para conhecer o outro e não para julgá-lo, né? Era mais ou menos essa colocação que eu gostaria diante da sua fala e, mais uma vez, agradecer pela oportunidade. Olá, boa noite a todos e todas. Uma alegria. Olá, uma alegria estar aqui de novo com o Paulo Louro e com o Márcio, duas pessoas que tive a oportunidade de ter lindos momentos. O Paulo, mais uma vez, trazendo aqui a sua fala, que oxigena a gente de tanta ideia. Mas vivemos tempos sombrios, Paulo. Eu sei que você está vendo aí as falas dos nossos colegas, né? Temos aí uma violência ainda muito forte, de todos os tipos de violência, né? Violência, e isso verbalizada pelo nosso próprio representante. Então, isso está muito evidente aqui no Brasil, isso, né? O Paulo, eu tive a oportunidade do Paulo dar uma assessoria à Cidade Educadora de Horizonte, em 2018, no 17, 18, 19. Eu estive também, acho que o Márcio também estava lá, né, Márcio? Em Portugal, nós nos conhecemos em Portugal, mas eu digo na Argentina, em Rosário, foi quando eu conheci o Paulo em Rosário, foi quando Portugal levou o encontro internacional, né, para Portugal, e lá estive também com o Márcio. Então, eu queria dizer que esse movimento, ele, além de ser internacional e que aparenta ser que esse projeto pode acontecer em cidades grandes, cidades com recursos, isso não é verdade, que talvez não possa acolher todas as demandas que uma cidade precisa, né? Como foi colocado, a cidade educadora ela precisa absorver as demandas da comunidade, as demandas mais necessárias, entre elas a problemática da violência de gênero, a problemática da violência, de qualquer tipo de violência, né? O racismo também é violência, é um crime, como a homofobia. Então, e como a xenofobia também. Então, você vê que o Paulo também traz na sua fala a imigração das pessoas, né, no mundo inteiro, entrando em territórios de culturas diferentes, né? Eu mesmo tive essa experiência agora. Eu morei 15 anos no Ceará e agora estou morando no Rio de Janeiro, em Lumiar, numa comunidade, num distrito. Então, eu mesmo, sendo carioca, morando em Fortaleza, eu, de alguma forma, fui mudado pela cidade de Fortaleza, né? Então, eu queria colocar que nós somos a cidade dentro de nós também, né? Então, por isso que num país como o Brasil, que é um país que são vários países, na verdade, né, de culturas diversas, né, é muito mais fácil você, em Copacabana, no Rio de Janeiro, na praia, você não ver, por exemplo, uma pessoa que quer se vestir de outra forma porque assim, ela se sente feliz, ser agredida ou ser morta. Você vai encontrar isso também no Rio de Janeiro, mas mais no interior, ou talvez no interior do Brasil. Então, são os ecossistemas humanos que também determinam também essa violência. E o Brasil realmente, o Ceará, principalmente, é um dos recordistas em assassinatos de pessoas, né, de minorias. Então, assim, eu queria colocar que a cidade educadora, ela é também a própria pessoa, né, Paulo? Paulo poderia também falar um pouco sobre nós, né? Em alguma medida, todos nós somos educadores, né? Então, mesmo sem falar uma palavra, você pode influenciar uma pessoa. Então, é isso. Eu queria saudar assim, o Márcio por essa grande aula aqui, por essa aula inaugural. Obrigado, Márcio. Não, eu queria fazer um comentário a propósito do que vocês têm estado a dizer, que é o seguinte: é claro que eu não conheço a realidade do Brasil, não a vivencio como vocês a vivenciam, não tinha ideia destes assassinatos que vocês estão a falar. O que passa nas notícias em Portugal sobre o Brasil são coisas relacionadas com o Covid e com as dificuldades atuais, e pouco sobre esse tipo de situações. Mas isso justifica, o que vocês têm estado a dizer, justifica enormemente a pertinência dos princípios da Carta das Cidades Educadoras. Porque, efetivamente, nós vivemos hoje em dia num mundo que é um mundo em que se acentuam as diferenças entre o eu e o outro. O Brasil, eventualmente, será o país do mundo onde esse partir
entre uns e os outros é mais visível, mais observável, pelo menos para um português, porque a gente tem pouca informação sobre o que é que se passa na Tanzânia, ou em Madagascar, ou coisa assim, não é? Pode estar lá a acontecer a mesma coisa que a gente não sabe. Não penso que aconteça, mas mesmo que acontecesse, sabíamos pouco. Agora, do Brasil nós sabemos, e sabemos dessa fratura que existe na sociedade brasileira entre os uns e os outros, os que são a favor e os que são contra. Essa é pelo menos a percepção que vamos tendo por aqui, a informação que nos vai chegando. E por isso os princípios da Carta das Cidades Educadoras são ainda mais importantes, porque os princípios da Carta das Cidades Educadoras visam a construção do nós. É claro que quanto mais uma sociedade está fraturada, mais difícil é depois a construção do nós. Mas há uma coisa, meus amigos, que nenhum de nós se pode esquecer, que é a responsabilidade de cada um. Cada um de nós, o Márcio Carvalhal disse uma coisa que nós sempre dizemos, que é, não há nenhum comportamento que seja neutro do ponto de vista educativo. Os nossos comportamentos têm sempre uma conotação do ponto de vista educativo. Ou são positivos, ou são negativos. Ou seja, ou são educadores, ou são deseducadores, e por isso eu vos pedi licença, sabendo que ia ter um comportamento deseducador, quando peguei no meu cigarro e quando o fumei, vos explicitei isso. Não há comportamentos neutros do ponto de vista educativo. E, portanto, não havendo comportamentos neutros do ponto de vista educativo, é responsabilidade de cada um tudo o que se passa à nossa volta. Porque aquilo que nós fazemos quando estas coisas vão acontecendo é dizer, eles estão a fazer não sei o quê. Eles fizeram não sei o quê. Sabendo, tendo nós consciência que nós podemos ter sempre alguma coisa a dizer. Eu costumo, no princípio, estava aqui a tentar colocar uma imagem de fundo, que é a imagem que eu costumo utilizar de fundo nestas situações virtuais, que não consegui, não sei porquê, mas que é uma frase que eu tenho sempre no meu fundo e que tenho na minha secretária, e que diz assim: muita gente pequena, em lugares pequenos, a fazer coisas pequenas, pode mudar o mundo. Muita gente pequena, fazendo coisas pequenas, em lugares pequenos, pode mudar o mundo. E, portanto, é responsabilidade de cada um de nós fazer as coisas pequenas que, juntando às coisas pequenas do meu vizinho, juntando às coisas pequenas da minha comunidade, podem mudar o mundo. Portanto, quando nós fazemos esta crítica sobre a sociedade em que vivemos, sobre a forma como determinados grupos são tratados, sobre aquilo que está a acontecer, também temos sempre que pensar e o que é que nós já fizemos. Todos os dias podemos fazer alguma coisa. Mas temos mais uma questão da professora Noemi, que está aqui com a mão levantada, né? Então, acho que a gente fecha então, a nossa rodada de questões com a professora Noemi e depois passo a palavra de imediato daí para o professor Diego fazer o fechamento, né, e os últimos agradecimentos ao Paulo por essa brilhante noite. Tá bem, muito obrigado, professor Márcio. Paulo, muito obrigado por essa lindíssima aula. Tenho certeza que nossos alunos e demais participantes da live ficaram muito bem servidos, muito agradecidos pela sua fala. Eu vou falar um pouquinho diferente do que o enfoque, mas é uma curiosidade minha, e que isso talvez possa... É o seguinte, a minha pergunta vai para esse sentido. O movimento das cidades educadoras, como é que ele se articula com a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, do milênio e agora os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Bom, se olhar para os princípios da Carta das Cidades Educadoras, eles estão relacionados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ou seja, quando eu tenho um princípio que remete para as questões da participação, isso relaciona-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É claro que há ODS que não têm uma materialização tão objetiva, como a erradicação da fome, ou o acesso à água para toda a gente, ou metas dessa natureza, não se percebe uma relação direta com aquilo que são os princípios da Carta das Cidades Educadoras. Mas está presente na Carta das Cidades Educadoras esta ideia de que há aspectos da vida de cada um dos cidadãos, de cada um dos territórios, que têm que ser cumpridos em função de um determinado modelo de governação. Esse modelo de governação assenta naquele conjunto de princípios, mas as metas dos ODS estão sempre presentes. Eu devo dizer
que em Portugal nós temos... eu tenho um colega que está a trabalhar numa das universidades portuguesas, exatamente na criação daquilo que eles chamaram o Índice de Sustentabilidade Municipal. O Índice de Sustentabilidade Municipal é pegar nos ODS, há objetivos que são de âmbito nacional, e o que se está a fazer é decompô-los ao nível de cada um dos territórios, portanto, neste caso, cada um dos municípios, para perceber em que nível é que se encontra cada um dos municípios no cumprimento dos ODS. E porque temos uma relação muito próxima, aquilo que temos vindo a olhar, dentro do conjunto de 60 municípios que já fazem parte deste Índice de Sustentabilidade Municipal, é perceber aqueles que fazem parte da rede de cidades educadoras e aqueles que não fazem parte, se têm existido algumas diferenças. Estamos a fazer o trabalho no sentido de recolher a informação que nos permite efetivamente comparar, mas aquilo que percebemos, como eu disse na resposta ao Márcio a propósito da pandemia, aquilo que percebemos de uma forma intuitiva, isto ainda não está estudado do ponto de vista científico, no sentido de termos dados que tenham sido trabalhados, etc. Mas a percepção que temos é exatamente a de que as cidades que fazem parte da rede de cidades educadoras e que têm, portanto, estes modelos de governação, fazem mais apelo à participação dos cidadãos, em que os políticos têm uma muito maior preocupação com o conhecimento do território, em que as questões do cuidar estão sempre presentes e em que nós temos agora utiliza-se muito em Portugal agora um chavão que é de que as pessoas estão primeiro. Eu governo para as pessoas, em primeiro lugar as pessoas. Mas isto são coisas que os políticos dizem, muitas vezes sem terem grande tipo de preocupação com isso. E a verdade é que nós percebemos que as cidades que fazem parte das redes de cidades educadoras têm indicadores mais sustentados e melhores indicadores relativamente a metas que fazem parte dos ODS ao nível local, ao nível do território, exatamente porque tem este modelo de governação. Agora, não há nenhum artigo publicado sobre isso ainda, são percepções que temos e que estamos exatamente a trabalhar. Aliás, eu sei que esta é uma questão também muito cara ao Márcio, que já uma vez tínhamos falado sobre a ligação entre as cidades educadoras e os ODS. Da minha parte, agradeço mais uma vez, Paulo, pela generosidade do aceite, né, de estar conosco, pela qualidade das reflexões, pelos temas todos que você conseguiu elencar com tamanha fruição para todos nós. Eu acho que são muitas questões que a gente já se coloca aqui. Eu fiquei pensando, já vou chamar a atenção à gurizada aí do seminário 1, estamos trabalhando exatamente com a questão dos ODS agora, e a conexão com cidades educadoras. Pergunta da Noemi foi quase ensaiada para o seminário integrador 1 que a gente está desenvolvendo, que estamos exatamente discutindo isso. A professora Juliane, aqui embaixo, acabou de fazer um comentário aqui, que as relações de autoridade na sociedade brasileira, historicamente, têm sido marcadas por uma desigualdade crescente. Um grande desafio reverter tais relações, principalmente no contexto de crise de pandemia, né, que é um pouco na linha do que a gente vinha discutindo, né, em diferentes dimensões, a respeito do que as cidades educadoras agregam, enquanto uma estratégia também de transformação, né, de enfrentamento dessas realidades monstras que a gente vive no nosso cotidiano, infelizmente, como algo quase que naturalizado. Então, é um pouco essa perspectiva histórica da cidade que é importante ressaltar, né? Ou seja, o que a gente, enquanto entendimento de uma cidade que está em constante mutação, que tem um campo de forças, né, antiterritório, extremamente contraditório, e que a gente, ao se inserir dentro desse debate, acaba se inserindo também dentro de um conjunto de possibilidades, né, de enfrentamento a essas realidades, é o que faz também a cidade educadora, talvez, com muito sentido, né, para aquilo que a gente vem fazendo, né, em diferentes contextos, que as pessoas pequenas, em lugares pequenos, né, vem produzindo, e aí tem um desdobramento muito grande. Para a gente que vem discutindo muito também na extensão universitária, né, estou vendo o David agora aqui na minha tela, né, é um pouco muito daquela nossa discussão, né, de que o que no nosso papel, o que nos cabe também, enquanto extensionistas, né, na intervenção nesses territórios, o quanto esse conceito de cidade educadora mobiliza possibilidades de entendimento do território, tanto como um território de um espaço de intervenção, né, transformadora, então, portanto, uma dimensão política do território, quanto também um território de aprendizagens, né, que é isso que a cidade educadora também mobiliza em seus diferentes espaços, né. O pessoal falava aqui nos comentários, vários comentários tocavam, né, a possibilidade de mobilização desses espaços, de ativação pedagógica desses espaços. Então, cidades educadoras têm aí um conjunto de uma agenda pública, uma agenda comum, né, que pode caminhar para a mesma direção, por exemplo, que os ODS
nos colocam com toda a criticidade necessária, né? Os ODS, para não ser só uma agenda que nos acalma o coração para dizer, daqui 15 anos a gente vai modificar isso, porque a gente está colocando metas, está colocando objetivos, mas de fato, materialmente, como é que a gente localiza territorialmente os ODS, como é que a gente localiza práticas de cidade educadora a partir da nossa realidade. Esse é o grande desafio, e esse é o grande compromisso de uma instituição como a universidade, para puxar para o nosso assado aqui, né, que vai se reconhecendo como um agente de transformação do território, né, o papel que uma instituição como essa, que no nosso caso aqui, Paulo, nem dá para comparar com a experiência de vocês, a nossa tem um pouco mais de 50 anos, né, da década de 50, enquanto a universidade é bem recente ainda, nos últimos anos, né, um pouquinho diferente das universidades portuguesas, aí, que tem quase 1000 anos, mas bebendo nessas experiências, né, de conceito de universidade, a gente vem trabalhando muito também nessa perspectiva. Então, agradeço mais uma vez essa grande noite, essa possibilidade de dividir contigo esse diálogo, esse movimento, esse sonho, né, de construção de cidades e pessoas educadoras, como tu falou em um outro momento, em uma outra fala, né. Passo então a palavra para o Diego, que vai fazer o fechamento dessa noite, e fica o convite para que esteja conosco, né. Márcio, Paulo, a gente só tem muito que agradecer, né, por essa noite maravilhosa que foi. Eu estava acompanhando aí no chat muitas manifestações, o Márcio também já trouxe todas essas manifestações aqui na fala dele. Então, é muito de reconhecer a sua disposição, a sua boa vontade de estar presente aqui conosco nesse momento, mas muito obrigado mesmo, Paulo, pela sua disposição. Também quero agradecer a todos os estudantes e os professores que estiveram presentes, e a gente teve sempre num número bastante significativo aqui nesse ambiente virtual. Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes. Certamente a gente foi presenteado com uma grande fala que nos inspira, nos instiga, traz muitas ideias, e certamente, Paulo, essas ideias elas vão frutificar. Certamente elas vão frutificar, conectadas por essa proposta maravilhosa que são as cidades educadoras. Então, muito obrigado a todos vocês que aí estiveram presentes. Paulo, muito obrigado mesmo. Obrigado. Grande abraço. Um abraço.